fatores que os investidores mais devem levar em consideração na hora de escolher um título de renda fixa para investir é realmente o risco que existe com a instituição, com aquele emitente que está emitindo o título aonde ele vai investir. Por acaso você sabe que existe esse tipo de risco, ou então quais os títulos que têm um risco maior ou menor? Então vem comigo nesse vídeo. Antes de mais nada, deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal se você quer continuar recebendo mais conteúdos como esse para aprender aí a cuidar e investir melhor o seu dinheiro. Para explicar um pouco melhor esses riscos que existem nos investimentos de renda fixa, eu vou dividir eles em três categorias básicas. A renda fixa privada, a mais comum que a gente tem, a renda fixa corporativa, que também é privada, mas ela é corporativa, e, no caso, o tesouro direto, que são os três tipos que a gente tem que avaliar. A renda fixa privada ela é realmente uma das mais utilizadas e ela compreende aí todo título, todo investimento que é emitido por um banco ou instituição financeira que aí você está emprestando seu dinheiro para o banco em troca aí de uma rentabilidade. Nesse caso, o risco da instituição realmente está no fato dela poder vir à falência ou não. É claro que isso não é algo muito comum, não é algo que acontece todo dia, mas a gente tem que estar preparado ou no mínimo saber escolher bem para não estar aí passando por qualquer tipo de problema ao investir nosso dinheiro aqui. Uma das vantagens é que a maioria dos títulos que estão nessa parte aqui de títulos emitidos por instituições financeiras como bancos ou outras financeiras é que eles são cobertos pelo FGC ou Fundo Garantidor de Crédito. E o que esse fundo faz, né? Ele garante, no caso da falência de uma dessas instituições, até 250 mil ali por instituição que você tem, até um limite de 1 milhão por CPF. E realmente, de fato, esse valor é um valor bem expressivo para a grande maioria das pessoas. Só que isso é na teoria. O que a gente tem que entender é que ele se trata de realmente um fundo, então ele tem recursos limitados. E se a gente tiver uma falência de uma instituição muito grande ou de mais de uma instituição ao mesmo tempo, pode sim existir o risco de ele não conseguir pagar todo mundo, ou então pagar um valor simbólico ali porque não tem como cobrir todo aquele dinheiro de todas essas pessoas que fazem parte do banco. É claro que se a gente estiver falando de uma instituição muito grande, a chance de ela quebrar é minúscula, né? É algo que não acontece todo dia, a gente vê com pouca frequência, mas ainda assim não é algo impossível de acontecer no caso aí de uma crise financeira ou algo do tipo. Então, a gente tem que pensar na hora de escolher aquele CDB ali que rende 110, 120% do CDI, se vale realmente se arriscar ou não por causa de um pouquinho a mais de rentabilidade que a gente vai ter. Aqui dentro desses títulos a gente tem a poupança, CDBs, LCIs, LCAs, LCs, esses títulos mais básicos que a gente está mais acostumado. E eles têm sim essa garantia do FGC. Quando a gente fala aqui de instituições financeiras, a gente vem com aquelas chamadas contas remuneradas também, né? O que acontece? A gente tem um exemplo aí mais clássico que é o próprio Nubank, né? Então o que acontece? Você tem aquela no conta e você tem lá dentro uma opção que você aplica no RDB. O que acontece? Se você só deixa o dinheiro na conta com esse RDB desativado, essa conta não tem a garantia do FGC. A partir do momento que ela entra ali, você ativa o RDB, que você vai ter lá nas configurações do aplicativo, você passa a ter essa garantia do FGC. Obviamente, eu não estou falando que isso necessariamente vai deixar aquilo muito arriscado para você, mas sempre é importante tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque a gente realmente quer evitar problemas, não adianta só querer ganhar dinheiro, principalmente quando a gente fala de algo aí que tem uma rentabilidade que não é lá tão alta assim, e é uma boa opção aí para reserva de emergência, toma um pouco de cuidado. Os títulos de renda fixa corporativos, eles são simplesmente como se fossem aqueles financeiros, só que eles são emitidos por instituições não financeiras. E a gente tem um exemplo mais comum aqui que são as debêntures. O que acontece? A debênture é uma forma de captar recursos para o longo prazo que uma empresa utiliza. E aqui, obviamente, não um banco, e sim uma empresa comum. Então, uma empresa como a Petrobras pode ir lá e querer emitir essas debêntures com o objetivo de arrecadar recursos para ela. O que a gente tem que entender? Que, obviamente, pode acontecer o risco dessa empresa, no momento de ter que fazer o pagamento final aí dessas debêntures para as pessoas que compraram elas, essa empresa aí ter entrado em falência ou ela não ter como fazer esse pagamento, aí está muito endividada. Então, o que acontece? Quando a gente pega uma debênture, geralmente vai ter um prazo muito longo. Então, você compra uma debênture para daqui 5, 10, 15, 20 anos, quem sabe? Então, você tem que tomar um pouco de cuidado na hora de escolher para estar escolhendo boas empresas. Geralmente, e obviamente isso não é regra, as debêntures pagam uma rentabilidade maior do que uns títulos normais. Só que, obviamente, esse risco ele está embutido. Nada é de graça, né? Na verdade, a rentabilidade, quanto maior, geralmente é porque existe um risco um pouco maior envolvido nessa operação. E por último, citando os títulos que a gente tem dentro do nosso Tesouro Direto. Aqui não tem muito o que falar em questão de segurança. É óbvio que, se em algum momento acontecer algum problema horrível com o país, pode dar problema?
Pode, mas se a gente for considerar os títulos do Tesouro Direto, dentre todos os de renda fixa, são considerados os mais seguros. Porque diferente de ter uma empresa, diferente de ter um banco, uma instituição financeira por trás, tem o Tesouro Nacional, que aí é no caso do país, né, do Brasil, então é algo do governo. O que a gente tem que entender é que esse risco ali ele tende a ser muito menor e ele é usado como parâmetro, né, para caso a gente for investir, por exemplo, num CDB. Porque se a gente tem um CDB que está pagando a mesma coisa que o Tesouro Selic, a gente tem que pensar realmente se vale a pena a gente ir lá para aquele CDB, sendo que o Tesouro nos traz uma segurança, uma garantia muito maior. Se aquilo fosse a sua reserva de emergência ou algo que você fosse precisar ali num curto prazo, isso obviamente te traria uma dor de cabeça e a gente busca evitar isso. Então, tome um pouco de cuidado, escolha bem a instituição onde você vai estar colocando seu dinheiro dentro, porque isso pode tirar um pouco da sua dor de cabeça lá no futuro, às vezes não se importando em perder uma minúscula rentabilidade, mas pegar algo mais confiável. No fim, o que importa é que a gente não se incomode e a gente consiga realmente tornar isso o mais prazeroso possível para alcançar nossos objetivos. Espero que tenha gostado desse vídeo, espero ter te ajudado também e te ver aqui no próximo vídeo. Valeu, até mais e tchau, tchau.